Para isso aí. Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. E deixe sua Bíblia aberta também em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Timóteo, capítulo 4. E também em 2 Coríntios, capítulo 11. Durante o tempo da pregação, quando eu mencionar alguma passagem, se você não achar, não fique procurando. Apenas ouça a palavra de Deus, tá bem? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Apenas ouça, se você não conseguir achar. Nós temos seguido com esta série já há alguns meses, e falta apenas 2 ou 3 domingos para terminarmos. Cobrimos a Bíblia toda de Gênesis até a vida de Paulo. E hoje eu quero falar sobre os últimos dias de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam sua vinda. Você sabia que as vidas do apóstolo Paulo e do imperador Nero coincidiram por um curto período de tempo na cidade de Roma? Na 7ª década do primeiro século, estes 2 famosos homens viveram na mesma cidade. Enquanto Nero estava nas manchetes, seu nome publicado em todas as manchetes, o nome de Paulo não estava. Oprah teria entrevistado Nero. Larry King e Jô Soares iriam querer Nero no seu show. Nero teria sido invitado para jantares de Estado pelo presidente. Nero era herói. Paulo era zero. Paulo era um homem velho, de ombros arqueados, calvo, nariz torto, olhos embaçados. Paulo continuava falando sobre Jesus como Deus, e por isso ele foi trancafiado numa prisão em Roma. Se você perguntasse a qualquer pessoa em Roma, na 7ª década, quem causará o maior impacto no mundo, Nero ou Paulo? Todo mundo escolheria Nero. Nero era casado com Popia Sabina, uma mulher loira, muito bonita, de fazer os homens virar a cabeça. Ela se banhava em leite de jumenta. 400 jumentas eram mantidas à mão apenas para isso. Ela era secada com penas de cisne e massageada com mucosa de crocodilo. Nero gostava de pele suave. E o que Nero queria, Nero tinha. Com 25 anos, Nero se endeusou a si mesmo, mandando construir uma estátua de 36 metros de altura de si mesmo. As pessoas olhavam para Nero com respeito e desprezavam, menosprezavam Paulo. Paulo era comum, descrito como careca, pernas tortas, baixinho, com o nariz grande e sobrancelhas grossas e desalinhadas que se encontravam no meio. E um corpo coberto de cicatrizes. O Novo Testamento registra a vida dinâmica e as profundas lutas de Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 29, Paulo nos conta da sua vida tumultuosa. Ele diz:
São eles servos de Cristo. Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Eu trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos do mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco? Que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza? Que eu não me queime por dentro. Paulo andou pelas principais cidades do mundo romano. Paulo trabalhava como um fazedor de tendas de manhã e falava de Jesus Cristo das 11 da manhã às 4 da tarde, todo dia, exceto no sábado. Paulo escrevia livros durante as suas viagens e também quando estava na prisão, e nós até hoje temos em autoestima as suas palavras. Paulo foi possivelmente o escritor mais influente na história do mundo. Ele escreveu coisas como: não andem ansiosos por coisa alguma. Nossa cidadania está no céu. Ele falou do amor de Cristo, que ultrapassa todo entendimento. Ele perguntou: quem nos separará do amor de Cristo? E ele mesmo respondeu a sua própria pergunta, escrevendo 4 parágrafos, que poderiam ser resumidos em uma única palavra. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nada, nem ninguém. Amém? Este Paulo, sua tinta se transformou, ora em unguento para curar, ora em um bisturi de um cirurgião para cortar o câncer da igreja. Ele escreve: quem os enfeitiçou para que vocês não obedeçam à verdade? Vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Paulo era tanto um profeta como um pastor, que nunca superou o fato de que Jesus vivo o encontrou, o transformou e o comissionou como apóstolo. Paulo era um porta-voz da graça de Deus. Ele era um mensageiro da graça. Sua palavra favorita era graça. Ele escreve: pela graça vocês são salvos, não pelas obras. Vocês não são salvos pelo que fazem. Vocês não são salvos pelos seus próprios esforços. Não, pela graça, o favor imerecido de Deus. Pela graça vocês são salvos, por meio da fé em Jesus. Ele também escreveu: somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. As palavras de Paulo poderiam ser resumidas da seguinte maneira: você não pode merecer a salvação mais do que você pode merecer o amor de mãe. Ninguém merece o amor de mãe. As mães não nos amam porque nós fazemos por merecer. Elas nos amam porque nos amam. Assim é a salvação que Deus oferece. É pela graça. Você não pode fazer nada para merecer a salvação. Não há obra que você faça que possa pagar o preço da salvação. Jesus pagou o preço por nós. E Paulo diz que agora pela graça, através do favor imerecido de Deus, nós recebemos a salvação pela fé em Jesus Cristo. Se você ainda
não recebeu Jesus, está aqui nesta noite. Entregue a sua vida a Jesus. Receba a graça de Deus na sua vida. Onde quer que Paulo ia, ele causava um rebuliço. O livro de Atos nos diz que, certa ocasião, ele chegou em Jerusalém e toda a cidade ficou alvoroçada. E juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo. E imediatamente as portas foram fechadas, tentando eles matá-lo. Chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Onde Paulo ia, ele criava um alvoroço, criava um rebuliço por causa do Evangelho. Paulo revela o segredo da sua capacidade, em face da oposição, de perseverar até o fim. Sendo rejeitado e deixado por morto várias vezes, como é que Paulo encarava os severos desafios em sua vida? Como Paulo sobreviveu todos os apedrejamentos, os açoitamentos, as prisões, as traições, o abandono? Esta pergunta pode ser mais do que acadêmica, porque você também se pergunta, como você pode fazer isto? Algumas pessoas são rejeitadas por outros porque creem em Jesus. Quando eu, pela primeira vez, vi a fé em Jesus, isso aconteceu comigo. Fui rejeitado. Alguns da sua família pensam que você está louco. Aconteceu comigo. Por causa da sua fé em Jesus. Talvez você não esteja sob ameaça de encarceramento, mas você está sob ameaça de rejeição, isolamento, ou sua família pensa que você pirou. Talvez você não vai ser apanhado numa tempestade no mar Mediterrâneo, como Paulo, mas você está enfrentando algumas tempestades pessoais em sua vida. Nós precisamos saber a resposta, porque alguns de nós são rejeitados por nossas famílias por seguir Jesus. Alguns pensam que nós somos loucos, doidos varridos, por crer em Jesus. Alguns sentem, quero dizer, alguns de nós sentem-se isolados, aquele isolamento que vem do fato de você ser dedicado a Jesus. Todos nós temos tempestades de algum tipo. Tempestades relacionais. Temos dificuldade de nos relacionar com as pessoas a quem amamos por causa de Jesus. Porque agora nos veem como loucos. Tempestades financeiras. Há pessoas que por causa de Jesus perderam muita coisa. Porque deixaram de fazer trapaças. Deixaram de fazer negócios errados, deixaram de pagar suborno e com isso perderam posição, privilégios e dinheiro. E alguns de nós também têm tempestades pessoais. Porque quando você segue a Jesus, a sua vida muda radicalmente. Quando você se compromete a ser o seguidor de Jesus e fazer o que Ele nos manda fazer, há um choque na sua vida. Tudo muda. Os seguidores de Cristo enfrentam desafios. O apóstolo Paulo enfrentou, e em algumas das suas palavras finais, ele compartilha o segredo da sua força. Enquanto Paulo estava na prisão em Roma, ele escreveu a Timóteo revelando o segredo da sua perseverança. Ele diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação,
não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Aleluia! Paulo ancorou sua esperança numa esperança que vai além deste mundo. A esperança de Paulo não estava neste mundo. Paulo confiou sua vida nas mãos de Deus. Nós podemos nos identificar com Paulo, porque muitas vezes nós sentimos que tudo na vida está dando errado. Verdade? Na história de baixo, na nossa vida cotidiana, há caos, confusão, lutas, doença, encarceramentos. Às vezes nós sentimos que parece que isso é tudo o que há. O cristão entende, entretanto, que acima de tudo isto há uma história de cima. Acima de todas essas coisas, há uma história de cima. Deus tem um plano de antes do tempo e que continuará após esta versão da terra. E Ele usa a história de cima para administrar a história de baixo. Ele usa seu propósito para administrar nossas vidas. Tudo na história de baixo está se encaixando num plano perfeito. Nós podemos não entender, mas como Paulo, nós podemos dizer que isto é para a glória de Deus. E no final, tudo vai trabalhar para o bem. Conquanto nós sejamos desafiados e ocasionalmente fiquemos desencorajados, nós não desesperamos. Nós não desistimos. Nós somos pacientes. Nós perseveramos. Em português temos uma expressão para a pessoa que é perseverante. Dizemos que a pessoa tem garra. Esta garra é como as garras de um falcão, que prende e não solta por nada. Amém? Nós não desistimos porque cremos que Deus está trabalhando em todas as coisas. Amém? Você crê nisso? Você olha para as lutas, parece que elas não têm fim. Você olha para os problemas, parece que elas não têm fim. Mas Deus está trabalhando neles para o nosso bem, para a sua glória. Por isso não desistimos. Por isso perseveramos. De uma perspectiva da história de baixo, seguir a Jesus pode até ser arriscado. Nem todo mundo quer o que você está vendendo. E mesmo hoje, pessoas que seguem Jesus enfrentam perseguição, aprisionamento e até a morte. Se você tem acompanhado os noticiários, sabe muito bem do que eu estou falando. Paulo perseverou porque ele sabia o que o aguardava na história de cima. Em uma das passagens mais tocantes das suas cartas, ele nos oferece esta bela exploração de por que nós nunca devemos deixar nada impedir-nos de servir a Deus. Eu, diz Paulo, já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim,
mas também a todos que amam a sua vida. Paulo terminou sua vida muito bem. Nero não. A nova vida de Paulo começou na estrada de Damasco. E terminou num patíbulo, numa prisão em Roma, onde Paulo foi degolado. Terminou bem? Terminou bem. Propósito divino. História de cima, que Deus usa para controlar nossa vida na história de baixo. Nero, na idade de 29 anos, estava solitário e paranoico. Sua segunda esposa matou sua primeira esposa. E Nero, um acesso de raiva, chutou sua segunda esposa, que estava grávida, aquela linda que eu mencionei antes, e ela morreu. E 4 anos após a morte de Paulo, Nero cometeu suicídio. Nero não era nenhum herói. Paulo ainda nos impacta até hoje. Vamos tirar algumas lições para nós aqui. Primeiro, não existe nenhuma catedral de São Nero. As pessoas não dão o nome de Nero para seus filhos. Aliás, já vi muitos cachorros chamados Nero. Normalmente são cachorros perigosos, Doberman e outros. Nunca vi ninguém chamado Nero. Você não dá esse nome para seus filhos. Muita gente é chamada de Paulo. Paula, Paulina, Paulus. Quem são as pessoas que realmente fazem diferença neste mundo? Não são as celebridades, que estão sempre em busca da luz dos holofotes, que têm fome de atenção. São os Paulos comuns. A igreja que está fazendo uma diferença por toda a eternidade. Os verdadeiros transformadores do mundo são aqueles que estão trabalhando em silêncio, sem chamar atenção, estão trabalhando no anonimato. Não são aqueles que andam no tapete vermelho. Eles estão tocando vidas e fazendo diferença, uma vida de cada vez. Não fique desanimado. Não fique desanimado. Não fique desencorajado. A maioria de nós parece extremamente comum. E a igreja, com todos os seus encalços e percalços, com todas as suas feridas, parece terrivelmente comum. Mas a igreja é a única que recebeu a mensagem da graça. Quem mais? A igreja é a única a quem foi dada por Deus a mensagem da graça. E por isso eu quero fazer algumas perguntas a você nesta noite. Você está combatendo o bom combate? Você está combatendo o bom combate por Jesus Cristo? Paulo diz, combati o bom combate. E ele diz a Timóteo, Timóteo, combate o bom combate como bom soldado de Cristo. Você está combatendo o bom combate? Você talvez diga, eu nem sei que havia um combate. É porque você não conhece Jesus. Porque todo aquele que conhece a Jesus está num combate diário. Um combate contra as forças das trevas, mas também um combate contra si mesmo, contra sua própria carne e seus desejos pecaminosos. E combatendo pelo Evangelho, para que o Evangelho possa alcançar mais uma vida. E mais uma vida, e mais uma vida, e mais uma vida, até os confins da terra. Você está combatendo o bom combate? Segunda pergunta. Você está terminando a corrida? Oh, eu comecei, mas ao longo do caminho eu acabei me perdendo. A vida cristã não é uma corrida de velocidade, é uma maratona. Correndo sempre, 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 até alcançar o alvo final.
E o alvo final é Jesus. Quem sabe ao longo do caminho você tirou os olhos de Jesus. A Bíblia diz que nós temos que correr esta carreira, esta corrida, com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E a última pergunta que eu quero fazer para você: você está correndo a corrida? Porque há aqueles que estão terminando, mas também há aqueles que pararam. E há alguns que nem começaram a correr. Você está correndo com Jesus? Você está correndo por Jesus? E você está correndo para Jesus? Entenda a sua cabeça. Feche os seus olhos e pense por um momento nessas 3 perguntas. E responda com sinceridade. Para você mesmo, para Deus. Você está combatendo o bom combate? A sua vida é mais do que a história de baixo, do que a perspectiva deste mundo. A sua vida é mais do que apenas um dia após o outro. Você está aliado com a história de cima de Deus. Quem sabe você até começou a combater o bom combate, mas ao longo do tempo você perdeu a sua armadura, perdeu a espada, que é a palavra de Deus, perdeu o capacete da salvação, perdeu a couraça da justiça, perdeu as sandálias do Evangelho. Faça um propósito com Deus nessa noite: combater o bom combate. Você está correndo? Você está terminando a corrida? Se você está correndo, continue, persevere. Se você por algum motivo desistiu, parou, ficou com sede, ficou cansado, peça a Jesus para vir a sua vida nesta noite, te fortalecer e te dar o poder para que você possa continuar correndo. Ou para que você volte à corrida, caso você tenha saído dela. E você está correndo a corrida, se você ainda não começou a correr, receba Jesus Cristo nesta noite como seu único Senhor e Salvador. Eu não vou pedir que você saia do seu lugar, mas onde você está sentado, se você sente que você não está combatendo o bom combate como você deveria, nós queremos orar por você nesta noite. Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Eu preciso ser fortalecido neste combate. Eu sei que o combate é reído e eu preciso de força. Amém. Deus te abençoe. É mais alguém? Levante a sua mão. Deus te abençoe. Alguém mais? Amém. Deus abençoe. Você está terminando a corrida? Está difícil. Mantenha os olhos em Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo também como seu Senhor e Salvador, ou você precisa fazer uma renovação da sua dedicação a Ele, você precisa se rededicar a Ele. Onde você está? Levante a sua mão e diga: eu quero me rededicar a Jesus Cristo. Ou eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Levante a sua mão. Onde você está? Diga: eu quero. Amém. E se você não consegue responder positivamente a terceira pergunta, comece a correr a corrida hoje. Fala: Jesus, me ajuda. Me perdoa os meus pecados, me perdoa a minha falta de vida espiritual. Me dá a tua graça para que eu possa a partir de hoje correr. Todos aqueles que querem a oração da igreja, levante a sua mão agora, nós vamos orar por você. Que o Senhor te fortaleça. Amém. Amém. Pode baixar suas mãos. E uma última pergunta que eu quero fazer para você. Deus tem você? Você diz: eu tenho Deus, mas Deus tem você? Ele pode contar com você? Se Ele pode, levante sua mão e diga amém. Se você está com dificuldade, levante sua mão e diga amém também. A partir de hoje, Deus poderá contar comigo. Coloque-se em pé, vamos orar.